Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira, mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam todos revigorados, que aproveitaram aí o final de semana. Espero que estejam todos descansados e preparados para mais uma aula, tá bom? Olha só, hoje a nossa aula, como sempre, nas segundas-feiras é de língua portuguesa, né? E nós vamos trabalhar um gênero textual, tá bom? Que vai ser necessário para que vocês realizem as atividades. Também iremos trabalhar alguns aspectos do processo de formação de palavras, que vocês também já trabalharam a parte mais teórica, e alguns usos de G e J em algumas palavras, tá bom? Tudo isso vai ser necessário para que vocês possam realizar as atividades do módulo 2 da nossa disciplina. Olha só. Aí na página 21, tá bom? Eu tenho uma atividade sobre o gênero quarta capa ou contracapa. E eu trouxe até um livro meu para ilustrar. Então, professor, o que é uma quarta capa ou contracapa? A gente ouve mais falar como contracapa. A contracapa vai ser justamente, ó, eu tenho esse livro aqui, e a contracapa é a parte de trás do meu livro, certo? E geralmente a gente tem o quê? Uma sinopse, né? O código de barras e a logomarca da editora. Então, esse gênero é chamado de quarta capa. E qual é a função de uma quarta capa? Eu até coloquei aqui, ó. Informar o leitor sobre o conteúdo da obra a qual faz referência, apresentando uma avaliação positiva. Então, qual é a finalidade desse gênero, do gênero contracapa? É justamente descrever, né, de alguma forma, o que a obra vai trazer de forma positiva, para instigar a leitura do livro pelo leitor, tá bom? Então, essa é a função da contracapa, porque ela vai trazer essa sinopsezinha que vai conter algumas informações acerca da obra. Né? Então, por isso que disse que apresenta-se uma avaliação positiva do livro. Nunca vai haver uma sinopse que fale mal de um livro, né? Senão nós não iremos querer lê-lo, ok? Então, na página 21, aproveitando, eu vou logo explicar o que vocês vão fazer na página 21, acompanhe. Então, vocês vão ler um trecho, né, de uma quarta capa sobre o trecho que nós lemos de 20.000 Léguas Submarinas, do autor Júlio Verne, tá? Que é um romance de ficção científica. E a letra A da 1 pergunta qual é a finalidade desse gênero? Qual é o objetivo? Acabei de dizer, né? E a B, por esse texto, é possível deduzir por que essa obra é considerada como ficção científica? Então, depois que vocês terminarem de fazer a leitura, lembrem lá do que eu falei, o que é um gênero de ficção científica. Lembram das coisas futurísticas, é uma coisa que a gente não tem atualmente, mas que pode ter. Lembram dos equipamentos que vocês criaram? Então, diante de tudo isso, vocês vão explicar por que essa obra de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, é uma obra de ficção científica, tá? E a questão 2, vocês vão, diante das informações, dizer se vocês têm interesse em ler essa obra ou outras obras do mesmo autor, que é Júlio Verne, e por quê. Então, como vocês leram apenas o trecho do romance de ficção científica, 20.000 Léguas Submarinas, agora vocês vão dizer se, diante da leitura desse sinopse que está dentro da quarta capa ou da contracapa de um livro, se vocês gostariam de fazer a leitura na íntegra dessa obra, tá bom? Ok? Espero que não tenham nenhuma dúvida. Então, só para recapitular, o que é que compõe uma contracapa? Sinopse, código de barra, logomarca do livro, da editora, perdão. Eu também trouxe aqui, ó, um ponto falando sobre intergenericidade ou intergênero, que é um gênero que pode assumir a forma de um outro gênero. Então, aqui nós temos um gênero dentro de outro gênero. Eu tenho o gênero contracapa, eu tenho o gênero sinopse, que é outro gênero. Então, é um gênero que assume a forma de outro gênero ou é um gênero que está dentro de outro, tá bom? Então, saibam diferenciar, ok?
E vamos agora falar um pouquinho sobre o processo de formação de palavras. Vocês estudaram algumas coisas comigo no primeiro bimestre, né? Por exemplo, o que é uma palavra primitiva, o que é uma palavra derivada, o que é um radical de uma palavra, né? Quais os processos de formação de palavras, professora? Lembra? Derivação prefixal, sufixal, composição, por justaposição e por aglutinação. Esses foram que nós estudamos. Temos também outros fenômenos que formam as palavras da nossa língua portuguesa, tá bom? E para ilustrar a atividade que vocês vão realizar na página 22 sobre formação de palavras, eu trouxe aqui essas palavrinhas aqui. Submarino, que é uma palavra que a gente viu muito, né, dentro das leituras que nós fizemos. Então, submarino significa, a palavra sub significa debaixo de, mais marino, que é referente ao mar, né? Lembra marinho, mar. Então, é basicamente isso. E esse fenômeno aqui é chamado de parassíntese. A parassíntese é uma coisa que vocês vão estudar mais para frente. Eu coloquei isso para vocês saberem, né? Que não é uma formação por composição, por justaposição, aglutinação, não. Isso aqui é uma parassíntese. Porque eu tenho a união aí de derivação prefixal, derivação sufixal, certo? Mas é só para explicar. E eu tenho outra palavra aí, ó, ultramoderno. Então, a palavra ultramoderna é formada pela palavra ultra, que significa ideias avançadas, e pela palavra moderno, que significa algo recente, algo novo. Então, eu uni duas palavras e formei uma nova palavra. Daí, na página 22, vocês vão ler as palavras e observar como elas estão sendo formadas. E, diante das informações, vocês vão escrever os significados das palavras. Na 2, vocês vão ler essa palavra ultramoderno que eu exemplifiquei e também vão escrever o significado de ultramoderno com as palavras de vocês, tá? Não vale ser como eu falei aqui. E a 3, vocês vão relacionar as palavras a seus significados. Então, vocês vão deduzir, né, diante do processo da formação dessas palavras, qual o significado possível de cada palavra e fazer a devida ligação. Por fim, na página 23, vocês vão fazer uma atividade com o uso do G e do J antes de E e I. E eu trouxe alguns usos aqui, ó, de forma geral, para a gente dar uma explanada, tá? Ó, empregos do J e do G. Então, quando é que a gente utiliza G? Nesse caso aqui, ó. Deixa eu pegar meu lápis. Acho que não tá aqui, acho que dá para vocês verem. Substantivos terminados em agem, igem e ugem. Como, por exemplo, viagem, origem, ferrugem. Todos esses são escritos com a letra G. Temos também, ó, palavras terminadas em ígio, em ógio, em ugio e em égio também. Eu não coloquei o exemplo aqui. Então, a gente tem privilégio, prestígio, relógio, refúgio. E olha esses exemplos aqui que eu trouxe, como é que é interessante. Engessar, massagista, engessar e massagista. A palavra engessar, ela vem de gesso. Então, se a palavra gesso se escreve com G, então logo a palavra engessar vai se escrever com G. Então, essas palavras que são derivadas vão ser escritas com a letra G também. Bem como a palavra massagista, que vem de massagem. Então, se a palavra massagem se escreve com G, massagista, que é uma palavra derivada, vai se escrever também com a letra G, tá? E eu também trouxe outras palavras aqui, ó. Auge, gilete, monge, vagem, rabugento, entre outras palavras, tá bom? Agora, os empregos do J. Nos verbos terminados em anjar, gear e ajar, nós vamos utilizar a letra J. Como, por exemplo, arranjar, gorjear, viajar. A terminação ange também
como por exemplo, arranje. Então, todas essas serão escritas com a letra J. Palavras de origem indígena, como por exemplo, jiboia, biju, pajé, Jericó. Então, se vocês identificarem palavras escritas de origem indígena, a grande maioria dessas palavras são escritas com a letra J. Também temos, no caso da derivação, a palavra laranjeira, que vem de laranja. Então, se laranja eu escrevo com J, tão logo eu escreverei laranjeira com J. Lojista, que vem de loja. Lojista é uma palavra derivada, então essa palavra também será escrita com a letra J. E por fim, nós temos também nojeira, que vem de nojo. Né? Então, se nojo eu escrevo com J, então logo eu escreverei nojeira também com J. Então, nessas palavras derivadas, que as primitivas nós escrevemos com J, as derivadas não serão diferentes. Também trouxe outras palavras como berinjela, jeca, laje, jeito, jaca. Todas essas palavras são escritas com a letra J. Só que na página 23, vocês vão observar o seguinte, né? Em algumas palavras, o G e o J vai gerar dúvida na cabecinha de vocês, porque quando nós pronunciamos, normalmente, elas vão ter quase o mesmo som, dependendo de que palavra for, né? Então, a escrita de palavras com G e J, diante de E ou de I, pode gerar muitas dúvidas, pois, nesses casos, essas letras representam o mesmo som. Então, diante de E e I, o G e o J, ele sempre vai ter o mesmo som. Isso pode gerar algumas dúvidas em vocês, tá? Então, o que se deve utilizar? O conhecimento de mundo de vocês, o conhecimento prévio sobre o que vocês entendem, tá? E o contexto, vocês podem utilizar, inclusive, o que vocês sabem sobre processo de formação de palavras, para poder estar aí colocando a letra correspondente. Por exemplo, eu tenho aí a número 4 da página 23. Observe as palavras destacadas. Na manhã seguinte, o capitão me convidou a tomar o de jejum em sua companhia. O de jejum nada mais é do que o café da manhã, tá? Estava desapontado, pois não seria daquela vez que teria a oportunidade de fugir. Olha só, a palavra de jejum, observem na página 23, o J está diante de um E. E na palavra fugir, eu tenho um G diante de um I, né? E elas têm, o que é que elas têm em comum? O mesmo som, né? Quando a gente faz a pronúncia. Então, na número 5, vocês vão organizar as palavras considerando a grafia. Se ela se escreve com G ou se ela se escreve com J. Por exemplo, na primeira tem o gelo. Pelo que vocês entendem, gelo é com J ou com G? Vamos tentar? Então, vamos fazendo aí. Eu estarei aqui disponível para retirar todas as dúvidas que vocês vierem a ter. Um beijo e até amanhã. Tchau, pessoal!